pessoal, bem-vindos ao Market Lab, o podcast de mercado financeiro da família de comunicação BRM Podcast, uma realização da Pex Partners com Mendonça Machado, lembrando também dos nossos queridos patrocinadores, a Tomasi, um dos 10 maiores parques laboratoriais do país, e também a Friends, que foi responsável aqui pela decoração do nosso estúdio. Pessoal, tem um episódio saindo a cada dia da semana sobre diversos assuntos diferentes, para vocês não perderem nada. Se inscrevam aqui no link aqui embaixo da chamada, tá? E hoje a gente tem um convidado especial, Ulisses Neme da Esparta, justamente para tocar aqui no mercado de crédito, que, bom, hoje, sempre foi, na verdade, e hoje mais ainda, é uma das principais alocações do brasileiro, né, através da renda fixa, e está muito em voga, dado as últimas movimentações do governo para poder taxar alguns produtos que não eram taxados anteriormente. Ulisses, muito obrigado aqui por comparecer ao nosso episódio. Começar aqui só uma breve introdução aqui, quem é você no mercado financeiro, quem é a Esparta, para a gente passar aqui para o tema do nosso episódio de hoje. Boa. Deixa eu começar aqui agradecendo pelo convite, né? É uma honra estar aqui, ter essa conversa franca. Acho que num timing bom, né? Num momento aí que está bastante em voga, ainda mais que, como você disse, o Brasil é o país dos juros, né? Então é natural que a gente tenha um investimento muito grande, né? A gente brasileiro tem um investimento muito grande na parte de renda fixa, né? Eu sou engenheiro, daqueles engenheiros que atuam no mercado financeiro, né? Estou há quase 20 anos aí, quase não, tem 20 anos que estou no mercado financeiro, mas tá, é, trabalhando com investimentos, né, aqui na Esparta eu estou há 18 anos, então já tenho um bom tempinho. Sou engenheiro, fiz engenharia eletrônica no ITA, depois mestrado em economia, né, mais umas certificações aí de mercado e tal. Vim aqui na Esparta em 2007 e desde então tô, tô ajudando aqui nosso time a crescer a empresa, né? Hoje a gente faz a gestão de 17 bilhões de reais em fundos dos mais diversos tipos. A gente tem aí os fundos abertos tradicionais, tem os fundos de previdência, tem os fundos listados em bolsa, né? Tem fundos que são isentos, tem fundos para vários tipos de investidor diferente, todos focados em crédito privado, né? Então, um volume bem expressivo focado em emissores que não são só os títulos públicos. E acho que um ponto interessante aí para a gente destacar, hoje são quase 300 mil investidores que a gente tem nos nossos fundos, né? Então é uma família bem grande de produtos. Temos hoje cerca de 40 profissionais aqui na Esparta, né? Na equipe de gestão são 14 profissionais, então uma equipe de gestão de crédito bem robusta. E é isso aí, estamos navegando nesses mares desafiadores de Brasil. Há um belo tempo já, né? A Esparta é uma das gestoras independentes mais antigas aqui do país e sempre com foco muito grande no crédito privado, né, Ulisses? Muito O... grande. E aí, para falar de crédito privado, vamos dar um passo atrás, né? Porque a gente não chegou no ponto que a gente está aqui hoje aleatoriamente, né? A gente, aí, é chover no molhado, né? A gente passou por um ramp-up de juros aqui, o juros saiu de 2 para 14, caiu um pouquinho, agora voltou para 14 novamente, então, naturalmente, todo mundo procurou aqui as aplicações de renda fixa, e o carro-chefe aqui, a renda fixa, carro-chefe aqui da renda fixa na Esparta, e também a maior parte das locações dos investidores brasileiros é o crédito privado high grade, né? O crédito privado mais líquido, né? É, e aí, uma outra opção também que o pessoal tem muito são a renda fixa isenta, e principalmente LCA, LCI e CRA-CRI, que são os veículos mais comuns. Nesse sentido, a gente teve, no início do ano passado, uma combinação de dois fatores que não são os mesmos, mas que acabaram ocasionando o mesmo fenômeno, né? No início do ano passado, a gente acabou com a isenção dos come-cotas nos fundos exclusivos, como a gente perdeu parte do benefício que aquele veículo dava. Boa parte desses fundos foram desmontados e, ao mesmo tempo, teve uma resolução em fevereiro do ano passado que alterou as regras das emissões das LCAs e LCIs, diminuindo o prazo mínimo, aumentando o prazo mínimo, perdão, né, de 90 dias para 9 meses barra um ano, e também restringindo os emissores de crise CRAS, né? Ao mesmo tempo que a gente teve uma procura muito maior por fundos, por títulos isentos, advindo aqui da desmonte dos fundos exclusivos, a gente teve também
uma oferta restringida desses mesmos títulos, né? E naquele momento a gente começou a ver uma pungência muito grande, uma procura muito grande daqueles títulos, uma compressão de spread muito grande, né? Aí a pergunta que eu te faço o movimento que ocorreu a partir daquele momento de migração para os isentos, ele foi algo provocado justamente por causa dessas mudanças regulatórias, ou era um movimento que foi uma adaptação dos emissores e do mercado de crédito em si? Olha, é, acho que até começando um passinho atrás, né, a renda fixa no Brasil sempre fez sucesso, né, porque as taxas de juros dos títulos públicos são muito altas. É, e com o tempo, os investidores eles foram se sofisticando, né? Então eles foram buscando alternativas que tinham um pouquinho mais de retorno, e aí que entra o crédito de alta qualidade, que a gente chama de high grade, né? Que são esses emissores de maior porte, maior musculatura financeira, e que acaba tendo mais previsibilidade, um nível de governança melhor, enfim, negócios que a gente consegue entender de uma forma mais clara. E a gente vê uma demanda crescente por esses emissores ao longo dos anos, né? E aí, com o tempo, a gente viu também que começaram a ter opções um pouco mais sofisticadas, né? Então, começou a florescer bastante esse mercado de isentos, de maneira geral. Então, você junta um país com uma propensão muito grande a a investimentos em renda fixa, né? Com taxa de juros alta, e de repente você tem também a isenção. Acho que aqui um ponto que eu sempre destaco da isenção é quanto ela vale, né, se a gente tivesse taxas de juros estruturalmente bem mais baixas, a atratividade da isenção ia ser muito mais limitada. Mas quando você tem taxa de juros de quase 15%, né, essa isenção é como se ela valesse em torno de 2 a 2,5, talvez até um pouquinho mais, por cento ao ano. Então, assim, é um valor muito grande que você tem uma atratividade. Além do qualitativo de que ninguém gosta de pagar imposto de renda, fazendo a conta na ponta do lápis vale muito a pena, né? E aí o que a gente via é que existia uma tendência já como as regras estavam bastante flexíveis ali para a emissão de títulos isentos, né, a gente via realmente uma demanda muito grande pelos investidores de ativos de boa qualidade de crédito, né, com isenção de imposto de renda, né, porque junto o baixo risco com retorno atrativo. Óbvio que tinha uma demanda grande. E aí, o ano passado, como você colocou, o CMN ele fechou um pouquinho a porta, né? Ele falou assim: olha, quem, de fato, as empresas muito grandes, aquelas que já conseguem acessar mercado de capitais, não precisam também da isenção. Então, ela foi dando uma restringida, né, nesse escopo, né, nas empresas que podiam emitir os títulos isentos. E uma parte deles, né, acho que ficou de fora a parte de infraestrutura, e aí o que aconteceu é que os ativos isentos que já existiam, eles obviamente ficaram mais escassos e se valorizaram, né, então eu acho que tem isso. Acho que tem muito mérito, né, a gente ter conseguido desenvolver o mercado de capitais no ritmo que a gente conseguiu, então isso é uma coisa boa para a sociedade, né, então você não depender só de bancos e bancos públicos em especial aí, então a gente vê o, a parte de infraestrutura, por exemplo, né, quando foi criada a Lei 12.431, né, das debêntures incentivadas, né, muita gente por algum tempo, por alguns anos, falou assim, poxa, no mundo inteiro quem financia infraestrutura de longo prazo é investidor institucional e no Brasil escolheram que vai ser a pessoa física. Só que a gente desenvolveu um mercado de um mercado de capitais, né, de debêntures incentivadas tão pujante que isso hoje em dia ninguém lembra mais dessas críticas e todo mundo sabe o quão bom é a gente ter uma fonte de financiamento de longo prazo que funciona, que as pessoas, que os investidores, eles conhecem o termo debêntures por conta das debêntures incentivadas hoje em dia, né? E que estão lá financiando empresas com um nível de retorno sobre risco adequado, com ganhos de longo prazo para a sociedade, ganhos para essas empresas, então, assim, uma coisa bem boa que aconteceu. Então, e o ano passado, né, como você falou, aconteceu essa mudança também nos fundos exclusivos, né? Na verdade, uma lei de dezembro de 2023, ela muda ali as estruturas, né? E que existiam de diferimento, então você combina, né, uma situação de juros altos que a gente tem no país, né? Então a gente já estava no momento de taxas de juros mais altas. Você tem um nível de incerteza grande em relação
ao cenário macroeconômico, acho que a gente nem vai discutir muito aqui, né? Não acho que é o tema aqui, mas é a incerteza lá fora, a incerteza aqui dentro, né, com o nosso governo atual, em relação aos rumos do país. Então, tipo, isso também tem feito com que os investidores evitem alternativas com mais risco, né? E, obviamente, busquem a renda fixa. E aí, quando você tem também alternativas, né, e não são poucas, com algum tipo de vantagem fiscal, né, obviamente acaba sendo é, é, relevante no direcionamento do fluxo, né? Então a gente vê que de fato teve um crescimento muito significativo nos títulos de renda fixa, no mercado de capitais, também nos isentos, né? Acho que ano passado a gente viu um recorde de emissões, e não foi só de emissões isentas, foi um recorde de emissões de debêntures não incentivadas também, né? Das debêntures tradicionais, que mostra que, na verdade, assim, o ambiente, ele está com uma especial demanda aí para renda fixa, né? Então, acho que fazer um diagnóstico importante um diagnóstico correto é muito importante para a gente endereçar os problemas, porque o governo devia estar preocupado com isso. Uhum. E bom, a gente teve a pujança também, né, foi no mercado de renda fixa e crédito privado como um todo, como você disse, né? Mas com essas mudanças regulatórias, a gente teve alguma mudança de comportamento, principalmente olhando aqui os emissores, uma preferência por e também para os dos investidores, né? Uma preferência na mudança de qualidade, prazo ou estrutura das ofertas. Por exemplo, no o sentido da pergunta que eu estou fazendo a gente teve também uma captação muito grande dos fundos não isentos, né? Mas os Perfeito. fundos não isentos, aí, pressão minha, corrija-me se eu estiver errado, a concentração dos investidores foi muito mais para fundos de curto prazo, curtíssimo prazo. Sim, Isso sim, acabou gerando uma dispersão, né, entre os spreads dos emissores praticado pelos emissores, né? É muito grande, né? A diferença entre o AAA para o Single A ela ficou muito maior do que era anteriormente, né? sim, É, e a parcela que o pessoal acabava procurando para alongar um pouquinho mais era naturalmente nos isentos, porque, poxa, eles se tinham um diferimento, mantém a liquidez ali no D0, D1, fundo do D5, e aquela parcela que eu posso perder um pouquinho mais de vista, eu procuro o isento. Essas mudanças regulatórias não provocaram também essa distorção, em alguma maneira? com certeza, né, Dirceu? Quando a gente tem uma demanda mais forte por determinada classe, né, e aqui você bem colocou, né, conforme teve aquela restrição das LCIs e LCAs, que essencialmente estavam sendo muito utilizadas como instrumentos de liquidez do ponto de vista dos investidores, a partir do momento que aumentou o prazo mínimo lá para quase um ano, é, de fato, eles tiveram que procurar uma outra alternativa. Eles acharam que foram, assim, os investidores começaram a usar muitos fundos de crédito, né, que tem crédito, mas que são fundos com prazo de resgate D0, D1, ou seja, de resgate imediato. E, obviamente, essa demanda foi muito grande, né, e com uma demanda muito grande por esses fundos, né, então os fundos também têm dinheiro para investir, então as empresas, obviamente, elas aproveitaram para fazer muita emissão ano passado. Então não foram só os isentos, né? Na verdade, as mudanças que tiveram nos isentos, elas provocaram mudanças nos não isentos, né? Então, você teve bastante emissão ano passado, e assim, é natural que quando tem uma demanda grande, né, fique com termos mais favoráveis para os emissores, menos favoráveis para os investidores, né? E a gente vê que isso aconteceu. Então, os spreads, né, que é aquela remuneração adicional que a gente tem em relação aos títulos públicos, né, no caso dos títulos privados, de fato, ela diminuiu. Então, as empresas, elas conseguiam um custo, né, de dívida menor. Elas, assim, principalmente as grandes empresas, aproveitaram esse movimento, né? E aí a gente começa a ver, né? Tipo, a gente, como um guardião aqui do recurso desses quase 300 mil investidores que a gente tem, obviamente a gente tem que defender esses interesses dos investidores, né? Então, muitos fundos a gente fechou para captação. É, a gente tem sido muito seletivo, né, nas ofertas, né? Então, ofertas que vêm com condições que a gente não acha aceitáveis ou que a gente não acha tão interessantes, a gente ficou de fora. A gente tem sido bastante seletivo, a gente vem falando isso há alguns meses já, nesse cenário, né? E eu acho que uma coisa que você tocou, né, um ponto que eu acho que é importante destacar para os investidores é o seguinte: taxa de juros alta não é bom para ninguém, né? Tem muita gente que fala assim, pô, você é gestor de renda fixa, provavelmente você deve estar
achando excelente que as taxas de juros estão mais altas. A gente fala assim, taxa de juros mais alta significa risco mais alto, a gente não gosta disso, né? Então, as empresas elas têm que pagar mais juros, alguém tem que pagar esses juros mais altos, né? Então, isso se transforma num risco maior, a gente não gosta disso, né? E a gente tem ficado com bastante receio de bastante coisa que tem acontecido, né? Então, a gente vê, às vezes, uns spreads, né, de crédito muito baixos, né? Ou seja, aquela remuneração adicional muito baixa, a gente fala assim, acho que isso daqui é como se fosse uma molinha comprimida, vou ficar de fora. Em alguns outros casos, a gente vê que, de fato, existem boas oportunidades, né? Então, retorno sobre risco melhor, né? Então, aqui entra um trabalho bem técnico que nosso time tem que fazer na hora de fazer as alocações, que é avaliar o que está razoável, o que não está. No final, você comentou também num ponto que eu acho que é super relevante, que é assim, a dispersão entre o AAA e o rating A, né, ele aumentou muito. O que significa isso, né? Que assim, as empresas com uma nota de crédito pior, elas estão remunerando muito mais do que as empresas com uma nota de crédito melhor. Acontece que isso tem um motivo, né? Porque essas empresas têm risco. Na verdade, essas empresas que estão pagando muito mais, não é que elas estão captando recursos agora. Em muitos casos, e é na maioria dos casos, que está com uma diferença muito grande, é porque nesse ambiente de taxa de juros mais alto, essas empresas estão com métricas bem mais desafiadoras, né? Estão com métricas piores de risco de crédito, e por isso a gente tem um mercado bastante ativo, então que precifica, né, esses títulos, né, através de marcação mercado, precifica que esses ativos têm mais risco também, então eles precisam ser negociados a preços mais baixos, a taxas implícitas mais altas, né? Então a gente tem visto esse aumento de dispersão, a gente acha que é um sinal de que o mercado está funcionando muito bem, mas ao mesmo tempo não tem nada que está pagando bastante que não tenha uma justificativa do ponto de vista de risco mais elevado. E aí que o investidor geralmente tropeça um pouco nessa casca de banana, que é o seguinte: não é porque tem uma taxa mais alta que você vai ter um retorno mais alto, né? A gente costuma dizer muito que o gestor de crédito, né, de risco de crédito, ele olha uma taxa mais alta como um termômetro de risco mais alto e não de retorno mais alto, né? Então, a gente está vendo sim mais risco nessas empresas que têm uma qualidade um pouco menor, né? Em alguns casos a gente tem mantido distância, em outros a gente ainda tem algum tipo de posição e está confortável, acha que tem uma relação de retorno sobre risco que está adequada, né? Obviamente isso tem uma implicação do ponto de vista de tamanho das posições que a gente tem na carteira, né? Então, assim, é um trabalho bem técnico, mas que se o investidor ele for cegamente só buscando mais taxa, a chance dele buscar mais risco e eventualmente ter uma experiência pior, ou seja, um retorno pior, eu diria que ela está maior, essa chance, né? Então, tem que tomar muito cuidado para não confundir taxa com retorno. Nessa linha, devido a esse movimento aí dos últimos 2 anos que os prédios foram para mínimas, né? Hoje o pessoal, antigamente o pessoal achava ele ser a 100% CDI, hoje é 93, 92. Então, CDBs de crediário idem, né? As opções aqui para o investidor buscar um porcentagem a mais de CDI, elas foram ficando bem escassas. E agora, da mesma maneira que a gente teve a popularização do crédito privado nos últimos 15 anos, e hoje é algo comum, a gente também viu, e foi tema da carta de vocês, né? Uma popularização também dos FDICs, né? Produtos que antes eram específicos para investidores profissionais, para investidores institucionais, começaram a entrar na plataforma de maneira generalizada. Um movimento também que a gente observou com vários gestores de crédito, né, na ausência de, do mercado líquido de opções com spread bons, um nível de risco razoável, foi se aumentando a alocação em FDIC, né? E aí, bom, essa indústria foi crescendo bastante. Isso traz com si alguns perigos, né? E também é uma indústria que vai ser, caso as medidas não sejam revertidas da MP 1303, que foi anunciada na semana passada, vai ser também um mercado que vai acabar sendo impactado, né? Como é que é a visão de vocês, Ulisses, para todo esse universo aqui que está se abrindo agora, não só para os institucionais, mas para o público em geral? Legal. Acho que, assim, não é exatamente uma surpresa, né? Os FDICs
agora passarem a estar acessíveis também para os investidores, tipo, em geral, né? Na verdade, isso é uma agenda regulatória que já tem bastante tempo, né? Eu acho que a CVM faz um trabalho muito bom na nossa percepção, que criar essas proteções, principalmente para os investidores menores, né? Para os investidores de varejo, e aos poucos ir testando o que que funciona, o que que não funciona, e gradualmente flexibilizando algumas coisas até os produtos mais sofisticados chegarem de fato ao varejo. A gente acha que, assim, no ritmo que vem sendo feito, né, e com a competência que a CVM tem mostrado, a gente acha isso muito bom. Obviamente, né, acho que tem um outro ponto que está menos, né, ao alcance da agenda regulatória, é a questão do momento de mercado, né? Então, assim, se a gente estivesse vendo um momento de mercado com níveis de taxa de juros mais baixos, talvez eu arriscaria dizer aqui que a gente teria uma transição mais suave, assim, do ponto de vista de preocupações com risco de crédito. Como a gente está justamente assim na iminência aqui de terminar um movimento de aperto monetário, né? Ou seja, que a taxa de juros já está num nível bastante alto, que tipicamente as empresas que se financiam com esses instrumentos, que são os FDICs, né, através dos FDICs, tipicamente essas empresas são empresas menores, que têm uma musculatura financeira mais limitada, uma bancabilidade mais limitada, então não é exatamente assim a melhor qualidade de crédito, né? Então, e ainda tem que pagar spreads altos, né? Então, assim, o risco que tem ali, ele não é baixo, né? Claro que daí, para compensar isso, tem, e aí é muito tema que a gente discute na nossa carta mensal, né, na carta desse mês, que é, assim, a gente gosta da estrutura de FDICs, é uma estrutura bem testada, que tem uma flexibilidade enorme, que tem um nível de proteções, pode ter um nível de proteções bastante interessante. é, então, a gente gosta do instrumento, mas tem que entender que nesse momento, né, talvez seja um momento mais desafiador. E essa própria demanda maior por esses FDICs, né, cria o mesmo tipo de distorção que há 10 minutos atrás a gente estava falando no mercado de debêntures, né? Então, de fato, as taxas estão menores, porque a demanda por esse tipo de ativo também explodiu. Elas estão com um crescimento muito, muito, muito significativo nos últimos 12 meses, né? Então, a gente vê que quando aumenta muito a demanda por uma classe, leva a uma flexibilização dos termos ou em condições que são menos favoráveis para os investidores. Não significa que não estejam adequadas, mas assim, a gente, por exemplo, em vez de a gente estar aumentando a, a nossa exposição a FDICs, a gente está reduzindo a gente reduziu, na verdade, a nossa exposição a FDICs, porque é uma preocupação que os ativos que tem dentro dessas carteiras talvez tenham um pouco mais de dificuldade, talvez os termos não reflitam exatamente aqueles que a gente gostaria do ponto de vista de proteções e nível de remuneração, e mesmo comparando com outras alternativas, né? Então a gente acha que é bom, assim, é um caminho de médio e longo prazo excelente que está sendo tomado. A gente gosta do instrumento, mas não é sempre que pode ser bom, né? Em especial, nos preocupa um ponto específico, né? Que acaba que o FDIC, ele muitas vezes ele não tem volatilidade na cota, né? Você tem uma estrutura que a gente chama de sênior, de tranches, né? Que tem uma parte que é sênior, outra que é mezanino, subordinado, etc. Sem entrar aqui nos termos técnicos, que eu acho que não é o ponto, né? O fato é que normalmente o investidor de varejo entra nas tranches mais seguras, só que elas têm um resultado muito consistente até o dia que eventualmente não tem, né? Então, acho que é importante o investidor ter em mente que a ausência de volatilidade não significa ausência de risco, né? E sempre lembrar que se tem uma remuneração, é porque existe uma remuneração acima dos títulos públicos, é porque existe um risco também acima dos títulos públicos, né? Então, se tiver isso claro, né, acho que vai ajudar bem a dosar qual que é o tamanho que o investidor pode ter nesse tipo de classe. Acho que a ajuda aí de profissionais para dosar isso também vai ser muito bem-vinda, né? Mas tem que tomar cuidado, essencialmente para não exagerar no tamanho e nem nos momentos de mercado que potencialmente são mais adversos aí. É a metáfora do peru de Natal, né? Tá todo mundo feliz até o dia de Natal, onde ele tava engordando dia após dia e morre de repente, sem aviso nenhum, né? O, Exatamente. e aí, que os FDICs especificamente, eles vão começar a ser. Aliás, como é a parte da MP que é
trata sobre um imposto regulatório, ela já está em vigor, não é? Uhum. Começou a incidir o IOF nas operações dos FDICs. Essa incidência aqui, e no momento que as taxas estão começando a ficar mais apertadas, você bota um custo adicional a mais ali, vocês veem isso como um risco para esse mercado ou a estrutura é flexível o suficiente para poder absorver essa mudança? Olha, assim, aí entra um pouco no terreno do vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né? É, de fato, por exemplo, o decreto, não foi nem MP, né? O decreto trouxe ali o IOF que incide direto sobre novas emissões dentro de FDICs, né? Assim, então, menos que seja derrubado ou ajustado esse ponto, né? Acho que tem uma dificuldade ali para ser equacionada, né? Acho que todo mundo que participa dessa indústria está vendo isso e, assim, entrou num dia para valer 2 dias depois já, então, assim, com uma antecedência pequena. Né? Acho que é um ponto de preocupação. Ao mesmo tempo, né, vamos lá, né, acho que todos os envolvidos, aí, os gestores, os distribuidores, todos os agentes financeiros, né, eles estão vendo essas mudanças que a gente está no Brasil, elas infelizmente acontecem com uma frequência maior do que é desejado, né, e vão ter que lidar com isso. Acho que o veículo continua sendo interessante, já tem todo um estoque gigantesco que está rodando aí, que não é afetado por essas medidas, então acho que isso é uma notícia muito boa. É, provavelmente as coisas vão se equacionar aí nos próximos tempos e não tira a atratividade do instrumento só por causa disso. Acho que o que vai ter que ter é algum tipo de ajuste, né? E aí o investidor provavelmente vai ter que lidar com questões do tipo, então ele vai ter que ficar pelo menos um tempo maior, né? Acho que vai acabar mexendo no prazo mínimo do investimento, no horizonte de investimento, o que que faz sentido. Mas acho que são questões, contornos técnicos que vão ter para decisões aí que a gente não tem muito o que fazer a respeito. Beleza. E agora que a gente começou na parte no, que toca ao anúncio dessas regulações novas, né? É importante fazer esse disclaimer, né? Nada disso aqui é certo ainda. A única certeza que a gente tem é que provavelmente haverão mudanças ao que foi proposto Sim. na semana passada, né? Estamos gravando aqui no dia 16, ainda vai ter alguns dias até sair o episódio, então os nossos ouvintes aqui fiquem cientes que podem haver mudanças até a data que vocês estão vendo o episódio aqui. Bom, e aí passando aqui para a MP em si, né, tirando a parte do IOF que já entra em vigor, tem coisa que a boa parte das mudanças aqui no mercado que a gente está dizendo, ela passa a entrar em vigor somente em janeiro do ano que vem, se nada for derrubado no Congresso, né? Mas aí, para listar as principais diferenças, esses investimentos incentivados aí, LCA, LCI, CRA, CRI, debênture incentivada, dividendos de FII, dividendos de FIINFRAS, eles passam a ser tributados em 5%. A tabela regressiva, ela deixa de existir, né, que ia de 22,5 até 15 e passa tudo a ser 17,5. Efetivamente, a motivação dela, todo mundo sabe, é claro, foi uma motivação tributária, aumentar a carga tributária, mas independente disso, a gente tem que viver aqui com as consequências, né? E a gente tem um prazo, né, até mais ou menos 6 meses aqui para todo mundo se adaptar, tanto o investidor quanto as companhias emissoras, né? Aí a pergunta que eu faço é, dado que quem comprar hoje, né, quem comprar uma cota emitida até o dia 20, até o dia 31/12, mantém as condições anteriores, ou seja, isento 100% de imposto de renda, primeira coisa que todo mundo vai pensar é, poxa, vou comprar, né, para garantir uma condição especial aqui ad eterno. Ou até um outro primeiro-ministro da Fazenda mudar a regra do jogo, né? E a gente parte de um ponto de partida que os spreads já estão comprimidos, né? Então, a gente vai ter uma nova corrida para essas emissões isentas até o final do ano. Tem potencial do spread ficar mais baixo ainda? Vamos lá, né? Primeiro ponto, queria deixar bem claro que, assim, o governo, em vez de estar cortando gastos, ele está aumentando a arrecadação, é, mudando essa forma de tributação toda. Então, acho que ela começa perdendo mérito por aí.
mas não é a gente que vai resolver isso. Então, eu só queria deixar esse ponto para a gente Uhum. seguir. Então, acho que é o caminho errado. Mas vamos lá. Da forma como foi proposto, também tem pelo menos uma outra coisa que o governo tem feito, a gente acha que tem méritos relevantes e a gente acha importante destacar. Ano passado, todas as mudanças que tiveram, elas respeitaram o estoque. Então, assim, acho que isso não era automático e foi muito acertado do ponto de vista do governo. E agora, na proposta da MP, também pre- não estão preservando o estoque das coisas que já eram tributadas, nessa não estão preservando o estoque, mas das coisas que não eram tributadas estão preservando o estoque, que eu acho que é bem positivo, porque, de certa forma, apesar das mudanças, não tem uma ruptura tão grande assim com o passado. Nessa história de preservar o estoque do que era incentivado, né, eu acho que é, tem assim, a gente tem que entender que tudo está sujeito ainda ao que vai ser aprovado no Congresso de fato e daí só entra em vigor em 2026, mas da forma como o governo já enviou para o Congresso, essencialmente os títulos que já estão em circulação e são incentivados, eles vão continuar incentivados. Vou dar um exemplo aqui, se você tiver uma debênture incentivada, que já foi emitida, vamos dizer, no começo de 2025, se você já tem ela, ou se você comprar ela em janeiro de 26, vai continuar isento do mesmo jeito. Se você comprar ela em janeiro de 2030 e ela vencer em janeiro de 2035, ela vai continuar isenta da forma como foi proposto. Né? Então, os títulos que já existirem em circulação até 31 do 12, eles vão continuar sendo isentos para frente. Então, ano que vem você vai poder continuar comprando coisas isentas. Isso é o que o governo mandou, mas eu não sei se todo mundo acredita nisso. Então, o que eu tenho visto é um movimento muito forte das pessoas querendo antecipar e já está alocado na virada do ano, porque ninguém sabe exatamente se o governo vai mudar depois ou não, ou o que que vai passar no Congresso ou não. Então, eu acho que é natural que tenha uma corrida para já estar alocado na virada do ano, né? Então, acho que esse é o primeira implicação. A gente já viu a semana passada uma valorização desses títulos, tanto que se você pegar os fundos de debênture incentivados, eles deram uma andada nas cotas já nesse mês de junho, em função dessa reprecificação que já teve. Então a gente já tinha spreads amassados e eles estão mais amassados ainda, porque eles vão ser bens escassos, né? E uma coisa que também deve acelerar, e aí sim, do lado do ponto de vista das empresas, né? As empresas que conseguirem captar até o dia 31 de dezembro, essas sim, né, tem um incentivo bastante grande com uma data bem clara, né, que é emitir até a virada desse ano, porque daí elas vão conseguir aproveitar, vão ser títulos em circulação que vão ser isentos mesmo para frente, que daí, né, em tese, eles conseguem um custo menor do que se fosse tributado, né? Então, essencialmente, o que eu vejo assim, o que tem motivo para ter uma corrida, né? Para aplicar em fundos de debênture incentivadas, né? Essencialmente, acho que de condomínio aberto, então aqueles fundos que você faz a aplicação e pede resgate, esses daí têm um motivo claro, né, pelas regras que o governo enviou para aplicar até dia 31 de dezembro. E tem outro incentivo claro que é para as empresas emitirem até 31 de dezembro. O resto, aí é um pouco já entra meio que naquela fase de que olha, vou pagar para ver, eu já vou me garantir num negócio que é isento, que eu sei que está com os dias contados, né? Então, acho que daí entra um pouco nessa interpretação. E óbvio, né? O ritmo que isso vai acontecer pode interferir nos preços, né? Então, se tiver algum descasamento entre oferta e demanda, os preços podem subir ou cair. Então, eu diria que, assim, é possível que a gente veja alguma volatilidade ao longo desse ano, né, nos preços, né, relativo dos ativos incentivados em relação aos títulos públicos, por conta disso. Mas o que eu acho que é inexorável aqui, e que vai estar todo mundo de acordo, é que assim, os níveis atuais de remuneração da renda fixa são muito altos. E não bastasse isso, ainda tem isenção. Então, né, assim, ninguém hoje está investindo na renda
na renda fixa, em ativos incentivados, né, em ativos de crédito, ninguém acorda e fala, hoje eu vou financiar as empresas do país, né? Todo mundo fala, poxa, hoje eu quero um bom retorno com um baixo nível de risco e a renda fixa, ela te entrega isso hoje. Por isso que tem tanta demanda para renda fixa. Os investidores estão sem grandes apetites para fazer muitas coisas, justamente por causa dessas questões de essa insegurança toda. E a gente não precisa ir muito longe, é só ver lá fora o que está acontecendo também, né? Não é que está um mar de rosas ao redor do planeta. Então, tem bastante incerteza no ar. Então, obviamente, se você tem uma alternativa, né, que tem um retorno sobre risco bom, né, o retorno, na verdade, um retorno bom com um nível de risco relativamente baixo, né, ou seja, acaba sendo bastante atrativo aí, né? Vamos ver o que que vai acontecer, né? Seja do ponto de vista dos preços dos ativos, seja do ponto de vista de como que vai tramitar tudo isso em relação ao Congresso. Você tocou num outro ponto interessante, que são a questão dos fundos, né? O fundo, ele, pro ponto de vista do cotista, se for um fundo aberto, ele tem que adquirir até a virada do ano. Se for um fundo fechado, como é o CDI 11, Juro 11, você vai na bolsa, ele já foi emitido lá atrás, você compra ele. Mas o fundo em si, ele não vai ter a obrigação de manter títulos daquele estoque antigo, não é? Não vai. E aí, a partir do ano que vem, o que, se a lógica prevalecer, né, as emissões do ano que vem, elas vão vir com taxas maiores. E esses fundos vão acabar se aproveitando dessas taxas maiores, mantendo a isenção antiga, correto? Eu acho que esse é o cerne do pensamento mais de longo prazo, né? E aí que está uma vantagem interessante para o investidor que estiver olhando um pouco mais para frente, né? Então, é engraçado que você até comentou isso, né? Eles estão tirando aquela escala regressiva, né? Que começava no 22,5 e ia até o 15, né? E estão colocando um piso no 17,5, que é o que incomoda, né? O aumento de tributação. Mas ao mesmo tempo, assim, o sinal que está passando é como se fosse falando assim, ó, estamos tirando um incentivo para aplicações de mais longo prazo. Por outro lado, né, você pega os instrumentos, né, os veículos isentos, e daí eu estou falando especificamente dos fundos, e tem os FIINFRAs, os FIIs, os FIAGROS, acho que estão todos na mesma situação, né, são fundos que o estoque que tiver dessas cotas que foram captadas antes, eles são veículos que mesmo depois eles vão continuar podendo comprar coisas que vão passar a ser tributadas, né, então as emissões que tiverem a partir do ano que vem, que devem vir com taxa um pouco mais alta, eles vão poder comprar essas emissões e vão ser isentos nas suas carteiras, né, o que é uma vantagem dos fundos, e vão continuar sendo isentos para quem já tinha essas cotas. Então, assim, para o investidor que estivesse programando por um prazo mais longo, né, claramente aqui eu acho que a gente tem assim um motivo a mais para estar investido através de fundos em crédito, porque você vai ter uma alocação que a isenção ela não termina quando vence o título. Ela continua enquanto existir. É claro que isso, supondo que as coisas não vão mudar, né? Mas acho que É. a premissa é razoável. Mas o fato é que os fundos eles não estão tendo nenhum tipo de mudança do tipo, ó, não vai poder comprar as novas emissões que surgirem depois, etc. Então, eu acho que ao longo do tempo, uma maneira de você carregar para mais longo prazo, ou de perpetuar essa isenção sobre essa parcela do seu portfólio, talvez seja aproveitando esse tipo de instrumento hoje, os fundos de investimento, né? E aí são fundos, seja os que já, no caso você bem colocou aí, né? Os condomínio aberto, aqueles que a gente faz aplicação em resgate, aí sim, esses daí é aplicação até o dia 31 de dezembro, ou no caso dos fundos listados em bolsa, né, nos fundos de condomínio fechado, mesmo os fundos de condomínio fechado negociados em balcão, né, todos esses, se eles já tiverem as cotas emitidas, eles vão continuar pelo prazo das cotas deles, a maior parte é prazo indeterminado, ou seja, não tem uma data para terminar essa isenção, né? Então, acho que é um bom caminho. Aí a gente falou que o emissor ele está com um estímulo de curto prazo para poder emitir até dia 31/12. A pessoa física está com o estímulo de curto prazo de, mesmo que seja um grau menor, de ir atrás desses veículos de investimento. E a gestora agora ela também tem um estímulo para poder emitir um produto que vai manter, se essa MP passa da maneira como está, né, vai manter é, o diferimento, a isenção de imposto de renda incondicional, né? Aí, bom, tem um grande C, né? Se essa MP passa da maneira como está. Mas aí a gente também, depois de já um ano mais ou menos sem grandes emissões
corre risco de ver o pessoal com mais vontade de querer emitir nesse segundo semestre do ano? Olha, assim, o ano passado, se me fizesse exatamente essa pergunta em janeiro, eu ia falar assim, ó, o ano passado teve um ritmo de emissão alucinante, tanto que eu comentei, foi o dobro de 2023, no caso das debêntures incentivadas. E para esse ano, né, a gente está num ritmo mais forte, né? Se você me perguntasse em janeiro, eu ia falar assim, não tem como ser maior que ano passado. E agora, no meio do ano, a gente já está num nível que eu falo assim, pode ser que tenha um estímulo e passe o ano passado. Não sei exatamente o que, que vai acontecer, mas acho que tem bastante emissão. Por outro lado, assim, também tem que ver um outro ponto aqui, né? A gente está falando em tese, né, das empresas captarem recursos. Obviamente, elas têm que ver se elas têm lastro para isso, se elas têm espaço nos seus Uhum, balanços para eh, manter métricas adequadas de liquidez e de alavancagem, etc. E a gente sabe que estamos num ambiente de taxa de juros mais alta e que isso desestimula investimentos mais significativos, né? Então, assim, por um lado, é engraçado, tem muita coisa acontecendo, né? É difícil a gente pegar um sentimento médio, né? Mas você tem muita empresa que não está topando novos projetos nos níveis atuais de taxa de juros. Você tem outras que estão tendo leilão toda hora de infra, tem novas concessões acontecendo com taxas maiores, né? De certa forma, os preços, né, já levam em consideração esses níveis de taxa mais altos. Então assim, está acontecendo, né? Então, é muito caso a caso, e isso daí, talvez eu esteja trazendo aqui um pouquinho da cozinha, do que a gente olha, né? Porque assim, a gente fala, pô, essa empresa super boa topando emitir numa taxa dessa, né? Numa taxa de juros tão alta assim para tomar recurso, mas aí você entende o que a empresa está fazendo do ponto de vista de dívida, se ela está travando de fato a dívida, se ela está fazendo um instrumento derivativo junto, se ela ganhou uma concessão nova que já implica, né, um preço que considera esse nível de taxa de juros atual, assim, não, na verdade ela está querendo financiar um negócio lá do passado, que tipo, foi precificado com um nível de preço muito menor, tá? Então tem, sim, de novo, não quero entrar no aspecto mais técnico, mas isso é o trabalho que nosso time de gestão faz aqui para entender as empresas e a qualidade de crédito dessas empresas que a gente investe, mas assim, tem bastante interrogação no ar, né? E a gente, por isso que a gente está sempre olhando o que que é uma relação de retorno sobre risco adequado, como que a gente diversifica a nossa carteira, como que a gente costuma dizer aqui que mais importante do que acertar é não errar, né? Então, assim, uhum. se a gente tiver na dúvida, a gente fica longe e tal, né? Então, é assim que a gente tem feito a gestão nesse cenário que, com certeza, longe de ser trivial. A pergunta foi mais na direção de as gestoras vão tentar abrir uma nova. É claro que o mercado tem que dar preço, né? Mas o IFIX, os FINFRAs já recuperaram boa parte da queda do final do ano passado, já estão alguns tradando na patrimonial, enfim, o mercado tem que ajudar para poder ter uma nova janela de emissão por parte dos fundos, né? Mas dado que tem esse estímulo aqui para poder ter veículos que vão aproveitar a isenção ad eternum, né? A pergunta foi mais no sentido de, poxa, as gestoras vislumbram abrir mais uma janela de captação para os veículos dela ao longo do segundo semestre. É, bom, claro que tem o que você acabou de botar em voga aqui, né? Que tem que ver se vai ter coisa para comprar, né? A preço razoável, né? Olha, eu É, acho que no final, isso resume tudo, né, que você falou. Tem que ver se vai ter coisas para comprar a preços razoáveis. E no final, acho que vai ser um bom teste aqui para a gente entender o quanto as gestoras estão colocando os investidores em primeiro lugar ou não, né? Por exemplo, de repente, imagina que de repente começa a ter um monte de emissão abaixo do valor patrimonial só para ter emissão, né? Porque supostamente tem um ganho uhum, aqui. Acho um caminho perigoso, mas pode acontecer e cada um arca com as suas consequências depois disso, né? Acho que vai falar bastante sobre a postura de muitas emissoras, de muitas gestoras, né? Por outro lado, acho que tipo, cada um vai ter que olhar caso a caso, analisar suas alternativas e tal. A gente, especificamente, a gente entende em relação aos fundos listados, né? A gente entende que se o preço patrimonial está mais alto que o preço de mercado, né? Ou seja, o preço de mercado está negociando com uhum, desconto, é porque tipo, ainda tem um chão ali para a cota andar antes de fazer sentido fazer uma emissão, né? De ter condições para fazer uma emissão. E depois disso, ainda tem que ver se tem os ativos para comprar
né? Ou qual que é a estratégia exata do fundo para ver se faz sentido fazer emissão, né? Acho que vão ter casos, tipo, e, de novo, não quero antecipar nada, nem a avaliação das outras gestoras, muito menos, né? Mas assim, acho que todo mundo vai fazer essa avaliação caso a caso, né? Tipo, entender se tem espaço, se não tem. Acho que vontade não vai faltar, mas ao mesmo tempo tem que Uhum. pôr na conta o que Tem que que ter vai disciplina. comprar, quanto que é a expectativa de retorno, se no fim das contas vai estar valendo ou não, porque no final o que a gente tem visto hoje é que pelo menos nos fundos listados, tipo, uma grande maioria está negociando com deságio. Então, assim, fazer novas emissões eu não sei se vai ser trivial ou o caminho mais simples. Uhum. Perfeito. Tem que ter disciplina na execução também, até para manter uma experiência boa para o cotista e ele te acompanhar no longo prazo, né? Assim como a Sparta tem uma longa história na- no mercado brasileiro, imagino que querer continuar dessa maneira e para fazer isso, a melhor maneira possível é tendo essa relação aqui de preocupação em relação ao cotista, né? É Ulisses, isso. a gente está chegando no final do nosso tempo aqui. Você tem alguma última consideração final que gostaria de fazer? Algum recado para o pessoal aí? Acho que acho que o Brasil ele continua sendo o país da renda fixa, né? E acho que essa decisão do governo de aumentar impostos em vez de reduzir gastos, né? Ela mostra que o governo atual, na verdade, gosta mesmo é de juro alto, né? Então, de novo, provavelmente continua sendo o país da renda fixa. O que eu, como cidadão, fico triste, mas entendo que quem tem dinheiro vai acabar aproveitando esse tipo de oportunidade. Então, acho que essa é a consideração. E outro ponto é que, assim, o- temos que estar preparados para todos os tipos de cenário que podem acontecer, né? Então, isso é uma coisa que a gente valoriza muito aqui nos nossos fundos. A gente não fica tentando adivinhar o que vai acontecer, né? A gente se prepara para um futuro que pode ter N cenários, tipo, pode ser dos mais adversos aos mais benéficos aí, mas a gente tenta se preparar para um grande número de cenários para, no final das contas, a gente estar protegendo os recursos dos nossos investidores e buscando as melhores oportunidades, buscando a melhor relação de retorno sobre risco aí, né? Então, acho que é isso aí. São coisas que eu acho que não vai mudar tão cedo. Com certeza. Infelizmente, como você disse, né, como cidadão, é uma situação macroeconômica que não é legal. Gostaríamos de viver num país com juros baixos, mas a gente trabalha com as ferramentas que tem, né? É isso. E no caso aqui, a renda fixa brasileira para o investidor é uma excelente ferramenta. Ulisses, mais uma vez, muito obrigado pela presença, obrigado também em nome do Grupo Apex, e um forte abraço, e um forte abraço também para os telespectadores. Pessoal, querendo aqui acompanhar as mais novidades, é só se inscrever no canal. Tem vídeo saindo todo santo dia, segunda, terça, quarta e quinta, sobre os mais diversos assuntos. Para não perder nada, só se inscrever. Forte abraço. Obrigado, pessoal.